Bora lá, então. Hoje eu vou mostrar os outros dois comandos. Bom, vamos lá então, dia 18 de outubro de 2022, mais uma aula da disciplina de Bancos de Dados 2, do curso técnico em Informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Para fechar o ciclo dos comandos, eu quero mostrar para vocês dois outros comandos que vão completar os recursos que nós estudaremos nessa disciplina. Deixa eu pegar aqui no manual. É o select. Cadê? 6, cadê? Aqui, 6.4. Aqui do 6.4, o principal que nós vamos estudar nessa disciplina é exatamente esse item 6.4, ó, Select, Insert, Update e Delete. O Select, nós já estamos estudando. O Insert, nós já estudamos no semestre passado na disciplina de Banco de Dados 1. Comando Insert, muito fácil, muito simples, não requer nenhum esforço do Tico e o Teco. Muito fácil. Agora, eu quero mostrar hoje Update e Delete, e aí depois nós vamos fazer alguns exercícios juntos, e à medida que os exercícios forem aparecendo, dependendo da necessidade, eu vou dando explicações adicionais. Então, recapitulando. Select, eu envio uma instrução para o software de banco de dados, ele processa e me devolve uma resposta. Como eu disse para vocês, essa resposta é sempre uma matriz. E essa matriz vai ter uma certa quantidade de linhas e colunas. Dependendo do que você especificou no comando de consulta select. O insert nós já estudamos, nós usamos para inserir linhas nas tabelas. Hoje eu quero testar com vocês o update e o delete. Então vamos ver aqui na sequência. Se é que está na sequência. É porque o select é mais complexo, vai ter uma série de possibilidades aqui. Otimização de query. Insert. Esse aqui nós já estudamos. Fácil, simples, não tem segredo. Update. A sintaxe. Update. O nome da tabela. O update nós usamos para alterar os valores que estão armazenados dentro de uma tabela. Então, a sintaxe é update, o nome da tabela que eu quero alterar, depois eu uso set para especificar o nome da coluna que eu quero alterar e depois eu coloco igual o novo valor que será armazenado nessa coluna. Importante também,
o uso da cláusula where permite você escolher quais linhas você deseja alterar. Então, vamos fazer um teste na prática aqui, ó. Eu tenho a tabela estados. Na tabela estados, eu tenho, por exemplo, o estado sigla igual a MG, nome igual a Minas Gerais. Supondo que eu queira alterar o nome do estado que tem sigla igual a MG, o comando será update estados 7. O que eu quero alterar? Quero alterar a coluna nome da tabela estados. Qual informação eu quero colocar na coluna nome? Igual Minas Gerais UAI. Então, eu quero colocar o texto Minas Gerais UAI na coluna nome da tabela estados. Do jeito que está aqui, ele vai alterar a tabela inteira. E não é isso que nós desejamos. Então, preste muita atenção. Toda vez que você usar o comando update, sem especificar a cláusula where, você vai alterar todas as linhas da tabela. Todos os estados cadastrados ficariam com Minas Gerais UAI. Então, usou update sem colocar a cláusula where, você está falando para o software de banco de dados que quer alterar todas as linhas dessa tabela. Como não é isso que eu quero, eu vou especificar na cláusula where qual ou quais linhas eu desejo alterar. Eu vou especificar isso falando o seguinte: quando a coluna sigla for igual a NG. Então, percebam que, quando eu falo que a sigla tem que ser igual a NG, eu vou atingir apenas uma das várias linhas que tem nessa tabela. Então, consequentemente, essa alteração será feita apenas nas linhas da tabela que essa sentença for verdadeira. Então, as linhas da tabela onde a coluna sigla for igual a MG, a coluna nome será alterada para Minas Gerais UAI. Vamos processar para ver? Continuou, processou, voltando aqui na tabela de estados, olha lá, foi feita uma alteração. Bom, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Acho que aqui dá para alterar assim também, deixa eu ver. Dá, ó. Esse software que a gente está usando aqui, PHP MyAdmin, ele permite que você faça a edição aqui também, ó. Quer ver? Ó. Olha só o que ele fez, ó. Aquela edição que eu fiz aqui, tirando o I do final do nome Minas Gerais, o PHP admin construiu o comando para fazer esse processamento para mim, ó. Update estados, set nome igual Minas Gerais, quando estados.sigla igual a MG. Então ele construiu o comando para mim, que é exatamente o mesmo comando que a gente acabou de usar. Deixa eu pegar uma outra tabela, tabela de clientes, o que a gente tem aqui? Tem só esses aqui. Esse aqui tá bom que é fácil de mexer. E se eu for fazer a alteração, por exemplo, eu vou pegar aqui, primeiro eu vou salvar essa imagem da tabela para a gente comparar depois, tá? Vou salvar essa imagem aqui, vou colocar ela aqui.
para depois a gente poder comparar e ver o resultado. Ok, vou fazer uma alteração na tabela clientes. Update clientes 7. Eu quero alterar o nome para... O nome será o nome que já está, mas começa a usar. Ó, todas aquelas funções que a gente estudou, que a gente já usou, elas podem ser implementadas aqui também, tá? Então, o nome que será colocado vai ser o nome que já está concatenado com... Deixa eu ver o que eu vou botar aqui. Vou botar um www no final. Então, esse será o nome. Mas eu quero alterar, além do nome, eu quero alterar a data de nascimento. Nascimento será igual. Aí, na data de nascimento, eu vou usar o seguinte, eu vou usar uma função, e aí eu vou tentar lembrar aqui, é date underline add. Tem uma função aqui, ó, date add. Aqui, ó, vou usar essa função aqui, ó. Eu já pedi para vocês estudarem essas funções, né? Funções de data, funções de string, funções numéricas. Essa função aqui, eu passo para ela uma data e um intervalo e um tipo. Esse tipo aqui, ó, essa expressão aqui, ó, pode ser segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, tem várias possibilidades, tá vendo? Então, eu vou pegar e o nascimento do cliente será igual a... Eu vou pegar a data de nascimento que ele tem. Deixa eu ver se tem essa vírgula aqui. Tem. E eu vou adicionar um intervalo de 50.000 segundos. Second. Então, recapitulando. O nome vai ser alterado para o nome que já está lá, colocando um www no final. A data de nascimento vai ser a data de nascimento que já está lá, adicionando um intervalo de 50.000 segundos. E o que mais que dá para mexer? Só isso, tá bom. Pronto. Então, vejam que, nesse caso, eu estou mandando alterar a tabela de clientes, colocando na coluna nome o resultado dessa concatenação. O resultado dessa concatenação é o nome que está lá, mais www. E na data de nascimento, eu vou fazer um cálculo, onde eu pego a data de nascimento que está lá e adiciono um intervalo de 50.000 segundos. Percebam que, quando eu vou alterar mais de uma coluna da tabela no mesmo comando update, eu simplesmente separo com vírgula. Então, eu posso fazer uma alteração e escolher quais colunas eu desejo alterar. Continuar. Processou com sucesso. Deu uma truncada aqui no... Ah, por que deu essa truncada aqui, ó? Alguém saberia me dizer? É porque lá na tabela de clientes, se a gente olhar aqui a estrutura da tabela, clientes, que nós vamos perceber que a data de nascimento é do tipo date. Ou seja, só guarda data, ano, mês e dia. E quando eu fiz aquele update para adicionar 50.000 segundos, ele pegou a data, somou 50.000 segundos, achou uma outra data e sobrou alguns segundos. Esses alguns segundos não podiam ser armazenados, portanto, eles foram truncados e descartados.
Agora, vamos ver como é que estava antes, como é que ficou agora. Olha aí o nome. Falava da Silva, ficou Falava da Silva www. Zeca da Silva, ficou Zeca da Silva www. A data de nascimento era 26 de março de 2000, continuou 26 de março de 2000. 6/9 de 2012, 16 do... Ou seja, não teve alteração nenhuma na data de nascimento. Eu vou fazer esse comando novamente para a gente fazer um tipo diferente de alteração na data de nascimento. Eu vou colocar aqui de novo 7. O nome. E aí agora, alguém tem alguma dica? Eu queria tirar esse www do final dos nomes dos clientes. Vamos lá, me ajuda aí. Como é que eu faço para tirar isso agora? Imagina que você tem 3 milhões de clientes cadastrados. Você quer tirar as 3 últimas letras do nome dos clientes. E agora? Você vai chamar lá 2 estagiários e botar isso para digitar um por um? Pagando bem. Pagando bem, você acha, né? Pagando bem, Mas se você pode resolver isso com 2 linhas de comando, como é que seriam essas 2 linhas? eu não sei, eu poderia usar delete ou a pessoa também Não. não olhei agora. Nós temos que usar o comando update. É o comando update que faz a alteração. Eu tenho que usar as funções string, porque eu preciso, para atribuir aqui, ó, na coluna nome, eu tenho que pegar da própria coluna nome o que está lá menos as 3 últimas letras. Se eu fizer isso aqui, ó, left... Oi? Ah, uma opção legal. Você pode usar o replace para trocar www por nada. É uma possibilidade. Seria assim, ó. Vamos ver em SQL como é que é o replace. Lá nas funções string no item 6.3.2. 6.3.2. É isso? 6.3.2. Isso, funções string. Aqui nas funções string tem um replace. Esse replace seria uma boa. Porém, o replace a gente corre um risco. Replace. Eu pego aonde eu quero trocar, o que eu quero achar e o que eu quero colocar no lugar. Então, eu poderia fazer assim. Replace. Pego a coluna nome, procuro por www e troco por nada. Então, eu vou alterar a tabela de clientes, pegando a coluna nome, e eu vou colocar na coluna nome o resultado disso aqui, ó. O replace pega a coluna nome, onde tiver www, ele troca por nada. Vamos ver se funciona. Processou, clientes, sumiu. Os estagiários acabaram de perder a oportunidade de ganhar um troco. Resolvemos o problema rapidinho com um simples comando. Eu vou fazer aquele comando update agora de novo, para a gente alterar a data. Update, clientes, set, nome igual. No nome, eu vou colocar... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou trocar o nome, vou trocar o... Vou colocar... Vou fazer o concat de novo, que é o que a gente tinha feito antes. O próprio nome com o www no final. Eu vou colocar no início do nome, vou colocar um $. E, além disso, agora sim nós vamos pegar a data de nascimento. Só que agora, na data de nascimento, o
Ixi, parece que minha conexão aqui está meio zicada, mas vamos continuar aqui para ver se volta. Eu não posso perder o que eu já fiz aqui. Na data de nascimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um date ADD, vou pegar a própria data de nascimento dele e somar, só que agora eu vou somar um intervalo de 555 dias, para evitar aquele problema lá de truncar os segundos, tá? Então, aí a gente compara como vai ficar o resultado com como estava antes. A gente já tem a situação original, que continua aqui salvo no Paint. Vamos processar isso aqui e ver o resultado. 4 linhas afetadas, processou com sucesso. Vamos voltar na tabela de clientes e vamos comparar agora. Veja que agora a coluna nome tem lá o dólar, dólar, dólar e o www no final. Vamos ver agora as datas de nascimento. O Falava da Silva, que era 26 de março de 2000, quando somou 555 dias na data de nascimento, foi para 2/10 de 2001. 555 dias dá quase 2 anos, né? O Zeca da Silva, que era 6/9 de 2012, foi para 15/3 de 2014. Então, percebam que é possível usar as funções que nós estamos estudando lá no comando select, usar as mesmas funções também no update, para fazer alterações nos dados. Tudo bem aqui? Alguma dúvida no update? Faz alteração, faz todos os nomes. Se você não colocar na cláusula where especificando quais linhas você quer alterar, ele altera a tabela inteira. E isso é perigosíssimo. Trabalhei numa empresa com 7.000 funcionários uma vez, e o estagiário só alterou a senha de todo mundo com o update desse, esqueceu de botar a senha. Ele foi entrar dentro do banco, já é erradíssimo, ele entrar dentro do banco de dados para alterar na mão, através de um comando SQL, uma senha de um usuário. Já é totalmente fora de lógica. E quando ele foi fazer isso, acho que o usuário pediu para ele, esqueci minha senha, reseta aí, ou troca aí para mim. Ele entrou dentro do banco de dados, fez um update, só que esqueceu de botar um where para especificar qualquer usuário. Então, ele alterou a senha dos 8.000 funcionários da empresa para a mesma senha. E aí, simplesmente, é interessante porque quando você faz uma merda dessa, não dá 10 segundos, o telefone começa a tocar. Então, o pessoal reclamando, não estou acessando, minha senha não funciona. E uma empresa com 8.000 funcionários, você imagina o tanto que o telefone estava tocando. E aí, como é que faz para resolver esse problema? O que a gente conseguiu fazer na época foi pegar um backup. Você tem todo um processo de backup. Nós pegamos o último backup que a gente tinha, que era possivelmente da noite anterior, porque a gente fazia backup toda noite. Criamos uma tabela de usuários temporária e voltamos o backup só da tabela de usuários, naquela tabela temporária, e depois fizemos uma alteração só buscando as senhas dos usuários da tabela temporária e atualizando a tabela original. Isso levou uns 30, 40 minutos para fazer, mas enquanto isso eu pus um estagiário de castigo lá para ficar atendendo o telefone e avisando que a gente já estava tentando resolver o problema. Aliás, outro erro gravíssimo é o estagiário ter acesso ao banco de dados original da empresa. Porque, normalmente, como é que funciona? A empresa tem o banco de dados com o sistema funcionando e a equipe de desenvolvimento trabalha em outro banco de dados de teste, que não tem nada a ver com o banco de dados original da empresa. E a equipe de desenvolvimento, programador, seja quem for, analista de sistemas, engenheiro de software, todos têm que trabalhar num ambiente de teste, e de preferência em rede separada, que não tenha nada a ver com a rede do cliente. Mas são coisas que acontecem. Espero que vocês não precisem passar por esses... Não deixa de ser emocionante, tá? Na hora que dá zica, o telefone começa a tocar, aí dá uma adrenalina legal. Mas toda empresa assim, tem banco de dados, a quantidade certa de funcionários está pelo banco. Como é que é? A quantidade certa de pessoas na empresa está
ter banco de dados? Não, você pode ter uma empresa com um funcionário e ter banco de dados, porque no banco de dados não tem só o funcionário. O banco de dados tem todas as informações da empresa. Tem recursos humanos, tem vendas, tem estoque, tem tudo. Fica tudo lá dentro. Né? Que nesse caso, o estagiário foi mexer exatamente na tabela de usuários, né? Bom, o próximo comando que eu quero mostrar para vocês hoje, ele é mais perigoso ainda. Que é o comando delete. Esse eu vou falar um negócio para vocês. Esse... Algum estagiário já testou tudo. Cara, acontece, viu? Deletou backup. Isso acontece. Por isso que é fundamental uma política de backup de segurança muito bem planejada. Muito bem planejada. Você tem que ter vários tipos, vários formatos de backup. Porque, olha só, nessa situação que aconteceu do estagiário alterar a senha, eu, de forma nenhuma, poderia voltar um backup de todo o banco de dados da noite anterior. Porque se eu volto o backup completo da noite anterior, tudo que tinha sido feito de 3 da madrugada até aquele momento seria perdido. Pois é, então teria perdido tudo. E mesmo assim, olha só, nós corremos um risco de algum novo funcionário que tenha sido contratado e cadastrado. Vamos supor que esse acidente aconteceu às 2 da tarde. Nós voltamos o banco de dados da noite anterior, só da tabela de usuários, num local temporário e transferimos as senhas que tinham sido armazenadas no backup da noite anterior. Então, todos os usuários, a partir daquele momento, passaram a ter a mesma senha que foi backupeada na noite anterior. Se algum usuário trocou a senha de 8 da manhã às 2 da tarde naquele dia, deu BO, porque nós voltamos a senha que estava na noite anterior. Esse cara, ele ia ter problema, ele ia reclamar. Uai, troquei minha senha aqui, botei uma senha nova, de repente o sistema voltou para a senha que estava ontem? Esquisito. A grande vantagem é que, muito possivelmente, esses casos isolados, o cara começa a ficar na dúvida se ele trocou a senha mesmo. A última possibilidade que ele pensa é que foi cagada do pessoal de TI. O cara falou assim, mas gente, eu achei que eu tinha trocado essa senha hoje mais cedo. Será que eu fiz confusão? Porque tá a senha de ontem. Ele acaba ficando na dúvida. Agora, a não ser que o pessoal de TI seja corajoso o suficiente para soltar um comunicado da empresa informando que teve um problema técnico, não vai falar que foi uma cagada do estagiário, tivemos um problema técnico na tabela de usuários e tivemos que restaurar os usuários e senhas de ontem à noite, então, por favor. Né? Ou seja, só que quando você faz isso, você levanta a lebre, né? A partir daí, qualquer outra coisa que dê errado, o pessoal, é porque eles voltaram os usuários de ontem à noite. Né? Tá dando falha no relatório financeiro que está saindo da impressora, é porque eles mexeram no usuário de ontem à noite. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Então, aí vai de empresa para empresa. Então, todo software de banco de dados tem as ferramentas, os softwares de backup. E existem vários tipos de backup. Tem backup que faz a cópia dos arquivos do disco. Tem backup que exporta os dados da tabela. Deixa eu aproveitar a sua pergunta. Olha só, isso aqui é uma forma de backup, quer ver? Deixa eu reduzir aqui. Aqui, ó, no PHP MyAdmin, eu tenho essa opção de exportar aqui, ó. Se eu vier aqui, exportando as linhas da tabela clientes, o formato, eu quero que exporta, ó, tem vários formatos, tá vendo? XML, SQL, tem vários formatos. Vou exportar em SQL. Exportou, ele vai fazer o download. Olha o que ele gerou, olha o arquivo que ele gerou. Ele gerou um arquivo que é os comandos SQL que eu preciso para recriar aquela tabela do jeitinho que ela estava. Então, eu tenho o comando para criar a tabela clientes e tenho o comando insert para inserir aqueles dados. Então, se eu precisar recriar um banco de dados através desses comandos aqui, eu consigo. Então, essa é uma das possibilidades. E é graças a um backup desse aqui que
que eu consigo restaurar só uma tabela. Por quê? Eu vou lá no backup de ontem à noite, pego a tabela de usuários, mudo o nome dela para TNP clientes, venho aqui, ponho insert TNP clientes. Concorda que quando eu rodar isso aqui, ele vai criar a tabela TNP clientes e inserir esses dados nela? Foi isso que a gente fez com a tabela de usuários do backup da noite anterior. E aí depois eu fiz um update na tabela de usuários original, buscando a senha correspondente da tabela temporária da noite anterior. E a gente conseguiu recuperar isso em 30, 40 minutos. 99% dos usuários tiveram acesso restabelecido, só menos de 1%, que é aqueles casos que eu te falei, que o cara alterou a senha antes das 2 da tarde, a hora da cagada, ou um cara que foi contratado antes, que aí ele ficou com a senha trocada, porque a gente não tinha a senha original dele da noite anterior, aí ele ficou com a senha errada. Né, mas... manualmente tem que fazer o backup ou na empresa assim automático? Ótima pergunta. Esse tipo de procedimento aqui é possível de automatizar. Por exemplo, eu trabalhava na empresa, eu ia embora às 6 horas da tarde. Só que os computadores viravam... Como era uma empresa em horário comercial, era mais fácil. Então, se você tem uma empresa que funciona das 8 da manhã às 6 da tarde, você tem de 6 da tarde às 8 da manhã do dia seguinte para fazer o que você precisar sem comprometer o funcionamento, porque não tem nenhum funcionário trabalhando. Isso é maravilhoso. Para quem trabalha com TI e tem uma empresa que fecha às 6 da tarde, é uma bênção. Porque 6 da tarde você pode começar a rodar os programas automaticamente, fica tudo agendado, e aí você consegue fazer uma série de coisas. Você consegue fazer backup, rodar rotinas de otimização. Ixi, aí é uma maravilha. Mas a pessoa que na empresa? Não. Antigamente era assim. Nesse caso dessa empresa que eu trabalhava, eu ia embora às 6 da tarde e no próprio servidor de banco de dados já tinha vários scripts. Vocês devem ter estudado com ele, Shell, aqueles scripts Shell que você programa. Vocês estudaram o cron do Linux? É o agendador de tarefa do Windows. Você cria um agendador de tarefa para 9 da noite ele disparar um script e nesse script roda um aplicativo do MySQL, que é o MySQL Dump, que faz um backup. E aí você faz um script, gera o arquivo texto SQL, quando terminar de gerar, entra o WinRAR ou WinZip compacta, já compacta com o nome e a data daquele backup, já move para uma pasta de um arquivo. Então é tudo automatizado. O que eu fazia? Eu criava todas essas rotinas de backup que ficavam processando à noite. No dia seguinte, eu tinha um estagiário que ele recebia no e-mail dele, eu recebia a cópia também, mas era a responsabilidade dele olhar. Recebia por e-mail as mensagens de todos esses processamentos que foram feitos à noite. Ele só tinha que dar uma passada de olho no e-mail para ver se teve algum problema, alguma mensagem de erro durante o processamento dessas coisas. Então, assim, como eu disse, empresa que funciona de 8 da manhã às 6 da tarde é uma maravilha para a galera de TI. Agora, tem as empresas que funcionam 24/7. Aí é emoção pura, porque a empresa não para. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você tem que fazer todos esses procedimentos, trocar o pneu com o caminhão andando. Então, você faz backup com os usuários usando o sistema, você faz todas as rotinas, tudo com o pessoal trabalhando. Então, você tem que fazer com a atenção redobrada. Vamos testar agora os deletes. Vamos apagar as coisas. O delete, ele é relativamente simples. Ó. Vamos pegar ele aqui Aqui, ó. Delete é 800.4.5. É relativamente simples, porque para a gente basta o seguinte. Delete from o nome da tabela, ou seja, eu vou falar assim, ó, quero deletar da tabela tal. E aí depois eu especifico a cláusula where para separar as linhas que devem ser apagadas das que não devem ser apagadas. Então, por exemplo, eu quero apagar aqui os clientes que nasceram no primeiro semestre, por exemplo. Ó,
O Zeca da Silva nasceu em março, é primeiro semestre. A Mariana Cunha nasceu em abril, é primeiro semestre. O Pedro Borges nasceu em janeiro, é primeiro semestre. Falava da Silva nasceu em outubro, é segundo semestre. Então, como é que eu faço? Vamos lá? Como eu disse, delete from clientes, deletar os clientes. Como é que eu falo para o software de banco de dados que é só os clientes que nasceram no primeiro semestre? Quando o mês, a data de nascimento, for menor do que 7. Então, se o mês da data de nascimento do cliente for menor do que 7, ele só pode ter nascido nos meses 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, se ele está contemplado nesse critério, ele será apagado. E aí, vamos ver se vai dar certo? Está falando que 3 linhas foram afetadas. Vamos ver quais os clientes sobraram. Sobrou só o Falava da Silva, que nasceu em 2001, no mês de outubro, que é segundo semestre. Então, veja que eu posso fazer a exclusão especificando os critérios que eu achar conveniente. Vamos excluir dos outros bancos de dados aqui, ó. Vamos ver o que tem nesse banco de dados aqui. Ó, características. Camas, quartos, cozinha, secadora, ar-condicionado, ferro de passar, aquecimento central, geladeira. Vou apagar as características que o nome começa com uma vogal. No caso, vai sumir só ar-condicionado e aquecimento central. São os dois que começam com vogal. Como é que eu faço isso? Delete from, características, where, nome começado com a vogal, left, nome, vírgula, in, a, e, i, o, u. Então, se eu pegar a primeira letra do nome, das características, e ela estiver contida nesse conjunto de valores, significa que a primeira letra é uma vogal. Consequentemente, nós vamos excluir. Continuar. Ok? Ah, deu erro. Alguém me explica esse erro? Ninguém lembra? Esse erro é simples. Aquecimento central é característica 7. Ar-condicionado é característica 5. E deixa eu ver aqui onde é que isso está amarrado. Ah lá. Eu tenho aqui um imóvel com característica 5. Ó. Que é ar-condicionado, tá vendo? Esse 4 é secadora. Então, ele deu aquele erro porque é aquela aula que eu dei para vocês, que eu até pedi para vocês assistirem, tem uma aula só disso no YouTube lá, minha, sobre integridade referencial. Eu não posso apagar aquela característica 5 lá, porque senão esse imóvel aqui, ó, que ficaria com a característica 5 e você perderia a referência. Mas o que é 5? Você vai nas características, não teria mais aqui
a característica 5, ar-condicionado. Essa é a parte da integridade referencial que o banco de dados faz, e é uma das maiores vantagens de se usar software de banco de dados. Aqui, deixa eu ver, eu acho que dá para pagar aqui... Deixa eu ver. Hóspedes, provavelmente vai ter alguma coisa associada aos hóspedes também. Deixa eu ver esse outro banco de dados aqui. Cidades, ó. Vamos tentar apagar aqui as cidades que terminam com vogal. Se bem que essas cidades aqui, deixa eu ver. As cidades aqui, ó, elas estão relacionadas à origem e destino, ó. Uberaba, 1. Uberlândia, 10. Campinas, 3. Araguari, 9. Então, cidade 1, 3, 9, 10, eu não consigo apagar porque elas estão vinculadas aqui, ó. Um, 3, 9, 10. Então, eu vou apagar as cidades com código maior do que 10. Seria delete from cidades where id maior do que 10. Então, depois que eu processar esse comando, tem que sumir Catalão, Caldas Novas, Olímpia e Capitólio, todas têm que desaparecer. 11, 12, 13, 14. Vamos ver? Foi, processou. Vamos voltar nas cidades. Percebam que agora só ficou as cidades até código 10, porque com ID maior do que 10, eu apaguei. Foram excluídos. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vamos tentar fazer alguns exercícios agora. Vamos ver se cai algum desses exercícios de update e delete. Alterar o nome das cidades. Eles devem ficar apenas com as 5 letras iniciais. Exemplo, Uberaba deve ficar Ubera. Apenas cidades com população inferior a 2 milhões. E nome que não tem a letra A. Ixi, então isso aqui vai ser coisa para chuchu. Vamos lá. Cidades. Cadê a tabela cidades? Está lá no final. Tabela cidades tem a coluna código, nome e população. Então vamos lá para alterar. Update. Cidades. 7. Nome igual. O nome da cidade deve ficar apenas com as 5 letras iniciais. Left, nome, vírgula, 5. Pronto. Aqui eu já estou alterando a tabela de cidades. A coluna nome vai ser igual a 5 primeiras letras do nome. Só que é para fazer isso apenas quando a cidade tiver população inferior a 2 milhões. Então, quando população menor, eu vou copiar esse número aqui, que eu não corro o risco de errar. Então, quando população... E tem outra condição. O nome que não tem a letra A. Então, nome not like... percent a percent. Percent não saiu, né? E o nome não vai ter a letra A em qualquer lugar. Bom, esse aqui não tem jeito de executar, é só corrigir para ver se está certo. Processando. Resposta correta. Vamos tentar sortear outra aqui. Alterar o nome das pizzas para Bataca quando o código for menor que 5 ou maior do que 12. Vamos ver onde é que está o nome das pizzas. Na tabela pizzas tem a coluna nome
que é char de 20. Então, é ela que a gente vai alterar. Update. Pizzas. 7. Nome igual. Vou copiar aqui também. Ataca. Quando o código, na tabela pizzas tem a coluna código. Código menor do que 5, or código maior do que 12. Quando o código for menor do que 5 ou maior do que 12. Então, código menor do que 5 ou código maior do que 12. É isso. Corrigindo. Update e delete costuma demorar um pouquinho mais. O data center desconfia de quando tem um formulário HTML com um comando SQL. Ele pode estar desconfiado que é uma tentativa de invasão do banco de dados. De vez em quando o data center até trava esse sistema aqui, eu tenho que ligar lá pedindo para liberar. Ó, deu certo. Vamos ver, o que mais? Outra. Uma de exclusão, cadê uma de exclusão? Excluir os pacientes com o sobrenome Silva. Então, olha lá a tabela de pacientes. Tabela de pacientes tem a coluna código, coluna nome, coluna nascimento, coluna sexo. Então, delete from pacientes where... Bom, só pacientes com sobrenome Silva. Então, o nome do paciente tem que ter qualquer coisa, espaço Silva, qualquer coisa. Percente, né? Ou seja, o nome do paciente começa com qualquer coisa. Lá no meio tem espaço Silva e depois pode ter qualquer coisa. Esse espaço antes do Silva aqui é importantíssimo, tá? Porque se é sobrenome Silva, esse Silva não pode ser o primeiro nome. Então, tem que ter um espaço aqui antes, ó. Corrigir resposta. Certa resposta. Alterar o nome. Ah, isso aqui é legal. Alterar o nome das pizzas colocando um F no início e um S no final. Vamos lá? Olha lá a tabela de pizzas, tem código e nome. Então, update pizzas 7. O nome da pizza tem que ser igual a concatenando um F maiúsculo no começo, o próprio nome da pizza e depois um S minúsculo no final. Então, eu estou montando aqui, ó. O resultado disso é a letra F concatenada com o nome da pizza com a letra S no final. O resultado disso será jogado na coluna nome. Como ele não especifica, vai ser todas as pizzas. Corrigir a resposta. Certa resposta. E essa aqui, ó. Subtrair 15 meses na data de nascimento dos pacientes que têm mais de 50 anos de idade. Essa aqui é show, hein? Vamos ver se a gente dá conta. Está falando da tabela de pacientes. Vamos lá ver a cara dessa tabela de pacientes. Aqui, ó. Pacientes tem o código que é integer, o nome varchar de 50, a data de nascimento é date e o sexo é char de 1. Então, nós vamos ter que fazer um update da tabela de pacientes. Vamos ter que colocar na data de nascimento
a gente tem que colocar date, sub, eu vou pegar a data de nascimento do paciente, subtrair um intervalo de 15 meses. Então, olha só, peguei a data de nascimento, fiz uma subtração de um intervalo de 15 meses. O resultado disso será colocado na data de nascimento do paciente. Só que essa alteração é para fazer apenas nos pacientes com mais de 50 anos de idade. Como é que eu sei se o paciente tem mais de 50 anos de idade? Eu vou pegar a data de hoje, que é now. A função now aqui, ó, me dá a data de hoje. E eu vou fazer uma subtração de um intervalo de 50 anos. Então, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui me dá exatamente quando é que foi 50 anos atrás. Se eu pego agora, faço uma subtração de um intervalo de 50 anos, agora menos 50 anos, é exatamente 50 anos atrás. Se o paciente tem mais de 50 anos, significa que a data de nascimento dele ainda é menor do que essa data. Ou seja, o nascimento do paciente será anterior a 50 anos atrás. Vamos ver, corrigindo. Certa resposta. Olha isso aqui, ó, facinho, ó. Excluir os pacientes com código 88. Select from pacientes where código igual 88. Então, pacientes, código igual 88, excluir. Corrigir resposta. E atenção, resposta correta. Bom, agora é a vez de vocês. Vou liberar para que vocês possam fazer os exercícios. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, chama que eu ajudo aí. Certo? Mãos à obra.